Vasco foi traído em rede nacional. Um plano foi executado ao vivo. E a gente descobriu tudo. Um árbitro já conhecido dos bastidores foi o peão escolhido. São 5 revelações escandalosas que já estão inflamando os grupos de torcida. E quem ama o futebol de verdade já está comentando. A verdade pode não estar nas telas, mas ela está nos detalhes que você vai ver agora. 1. O cerco fechou na CBF o alvo, segundo comentaristas de arbitragem ouvidos por canais independentes. A CBF entrou em estado de alerta máximo após uma série de decisões polêmicas que colocaram em xeque a integridade do campeonato. Fontes próximas ao departamento de comunicação da CBF falam em uma ordem interna clara. Era preciso dar um exemplo e mostrar que o comando da arbitragem estava no controle. A pressão escalou tanto que a escolha de um jogo simbólico foi quase unânime. E o azar caiu justamente no colo do Vasco. Não foi coincidência que Léo Jardim tenha sido expulso no lance mais interpretativo da rodada. A imagem congelada, usada para justificar a decisão, já circulava nos bastidores, minutos antes da transmissão oficial liberar o replay. Como explicar isso? A suspeita cresce quando se observa o contexto. Um jogo em rede nacional, com repercussão garantida. Um clube popular em situação vulnerável. O palco perfeito para passar um recado. Quem analisa friamente a cena percebe que não se tratava de justiça esportiva, mas de uma estratégia cuidadosamente orquestrada. Um espetáculo com roteiro pré-definido. 2. Os áudios que nunca era para vazar o que ninguém esperava. Era o vazamento de trechos de reuniões internas da comissão de arbitragem. O conteúdo, que começou a circular em grupos restritos, revela um clima tenso, quase conspiratório, entre os dirigentes responsáveis pelo apito. Um dos trechos mais comentados envolve uma frase dita por um ex-árbitro, hoje atuando como consultor técnico. A gente precisa de impacto. Um lance que fecha a semana com autoridade. O áudio, apesar de não mencionar clubes específicos, teria sido gravado poucos dias antes da partida em que o Vasco foi prejudicado. Fontes que ouviram o material afirmam que a expressão lance simbólico foi usada mais de uma vez, como se houvesse uma orientação superior para selecionar um jogo onde uma decisão polêmica pudesse ser vendida como firmeza. A escolha recaiu sobre um lance interpretativo, onde o árbitro pudesse sustentar tecnicamente sua decisão, mesmo que o bom senso fosse contra. O problema é que o torcedor não é cego. E quando se trata do Vasco, a paciência coletiva já está por um fio. A comissão de arbitragem até agora não se manifestou oficialmente sobre a existência desse áudio, mas nos corredores da imprensa, o burburinho só cresce. Por que justamente nesse jogo? Por que justamente esse árbitro? E acima de tudo, porque a imagem do lance já estava pronta para ser defendida antes mesmo da análise do VAR. 3. O Vasco não sabia de nada, mas outros já sabiam o que se fala. Nos bastidores de São Januário é que nem mesmo a diretoria do Vasco entendeu a postura do árbitro. A expulsão repentina, sem qualquer conversa prévia, deixou todos perplexos. Mas o que realmente chama atenção é o que circula nos grupos internos de analistas e profissionais ligados à arbitragem. Segundo informações que chegaram à imprensa por vias nada convencionais, havia comentários nos dias anteriores sobre uma cobrança interna por parte da CBF para que decisões mais rígidas fossem aplicadas em campo. E mais, que alguém ia cair nessa rodada. A frase, repetida em mais de um grupo, levantou suspeitas de que a tal decisão já estava prevista. Um sorteio de arbitragem que parecia aleatório talvez não fosse tão inocente assim. A escolha do árbitro, conhecido por expulsar jogadores em jogos decisivos, não foi coincidência. Ele já tinha um histórico com o Vasco. Inclusive havia expulsado um jogador do clube em 2020 em outra partida polêmica. Coincidência o ciclo que se repete sob ordens invisíveis. A sensação é de que o Vasco entrou em campo já condenado. E o que era para ser um jogo, virou um tribunal com sentença pronta. Torcedores, jornalistas e até ex-jogadores começam a apontar padrões que se repetem. Quando se trata do Clube Cruzmaltino, as decisões parecem mais duras, mais rápidas, mais definitivas, e isso não tem como ser explicado apenas por critérios técnicos. Um partido novo protocolo foi testado no jogo do Vasco.
Sem aviso prévio, a quarta revelação surge como uma bomba entre os bastidores técnicos do futebol brasileiro. Fontes ligadas à equipe de análise tática da Série A afirmam que a partida do Vasco teria sido palco de um experimento silencioso. Segundo rumores que circulam em grupos de ex-árbitros, um novo protocolo disciplinar teria sido testado durante esse confronto. A proposta: implementar uma orientação mais severa contra o chamado antijogo, ou seja, lances considerados como simulação, retardamento ou entradas de risco. O problema é que ninguém avisou o Vasco. De acordo com especialistas que acompanham de perto os bastidores da CBVF, esse novo modelo de abordagem teria sido discutido internamente como forma de melhorar a imagem da arbitragem, após uma sequência de críticas vindas da imprensa esportiva e da opinião pública. A ideia era simples: mostrar que o árbitro brasileiro pode ser rígido, proativo e decisivo. Mas a execução foi no mínimo duvidosa. Enquanto clubes como Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro teriam sido avisados informalmente sobre a nova orientação, o Vasco, segundo fontes internas, ficou completamente no escuro. Não houve comunicado oficial nem ajuste prévio com a comissão técnica. O resultado foi um verdadeiro choque no campo. Jogadores desorientados, comissão técnica indignada e uma torcida que já entrou em combustão emocional nos primeiros minutos da expulsão. Quem estava atento às redes sociais notou algo estranho. Perfis ligados a comentaristas de arbitragem começaram a defender a decisão do juiz com uma rapidez incomum, como se já soubessem que aquele lance seria o exemplo do dia. Alguns até usaram as mesmas palavras: postura exemplar. Coincidência ou roteiro distribuído com antecedência? Os bastidores do futebol brasileiro não costumam responder de forma direta, mas os padrões se repetem com precisão cirúrgica. 5. O acaso tem limites. E o Vasco ultrapassou todos por fim. A pergunta que não quer calar: por que sempre o Vasco? Embora ninguém tenha coragem de confirmar com todas as letras, o sentimento que paira entre torcedores e até profissionais do meio é de que o Clube Cruz Maltino se transformou em um personagem secundário numa novela onde o final já foi escrito. A quantidade de decisões controversas, erros inexplicáveis e punições desproporcionais contra o Vasco nos últimos anos vai muito além da margem do acaso. Analistas de dados já compilaram estatísticas reveladoras. Entre 2021 e 2024, o Vasco foi o clube com mais jogadores expulsos em lances interpretativos. Também foi o mais citado em relatórios internos por atitudes antidesportivas, muitas vezes sem registro em vídeo. Árbitros reincidentes, decisões anuladas dias depois e até sumiço de imagens no VAR, como aconteceu em 2020, o que se repete é uma narrativa de perseguição velada, justificada sob o manto do regulamento. Para o torcedor comum, já não se trata mais de analisar o jogo. A sensação é de guerra fria contra o clube. Toda vez que o Vasco se aproxima de uma recuperação, uma nova bomba explode. É uma lesão suspeita, um cartão absurdo, um pênalti ignorado, ou um áudio do VAR que some misteriosamente dos arquivos. A paixão virou luta, e o amor ao clube virou resistência. Nos bastidores, há quem fale que o Vasco é o bode expiatório do sistema. Um time grande o bastante para gerar repercussão, mas vulnerável o suficiente para ser sacrificado sem grandes consequências políticas. Um clube que carrega uma história gigante, mas que hoje parece servir como válvula de escape para erros estratégicos de quem comanda o espetáculo por trás das cortinas. A pergunta que fica é: até quando? A verdade pode não estar nos microfones da CBF, mas ela grita nos olhos de cada torcedor que vê, semana após semana, seu clube sendo jogado para o fundo. O futebol é emoção, mas também é poder. E quando esse poder opera nas sombras, quem ama o jogo precisa acender as luzes. Agora é com você. Será que tudo isso é coincidência? Ou estamos diante de um plano maior, um projeto silencioso para empurrar o Vasco cada vez mais para o esquecimento? Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Queremos saber sua opinião sincera. O que está acontecendo com o Vasco? Coincidência ou perseguição planejada? Escreve nos comentários. A sua voz também faz parte dessa investigação.